Eu tô falando para vocês que ontem o pessoal da esquerda gritando que não, que o brasileiro tá otimista para 2026, olha só, Lula já ganhou e não sei o que lá e coisa e tal. Eles estavam se agarrando ao único número positivo que tem pro Lula nessas pesquisas. Olha só, saiu mais uma pesquisa que é uma bomba pro Lula, dessa vez da Paraná Pesquisas, falando que a desaprovação do Lula aumentou ainda mais em relação à última pesquisa, tá? Olha que curioso. O Poder Executivo não dá essa informação não, ele fala aqui, olha só, levantamento do Paraná Pesquisas mostra que a administração Lula é desaprovada por 50,9% dos entrevistados, enquanto 45,6% afirmam aprovar o governo. Em agosto de 2023, a taxa de aprovação do Lula era 54%, depois recuou para 39% em abril de 2025 e depois subiu para 45,6% agora, dando a ideia de que o Lula está recuperando. Mas não é essa a verdade, não. Vamos entender a verdade aqui, que o gráfico diz outra coisa. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Scarpim, doe seus dividendos para o Peter, Xará do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, eu estou falando para vocês que a subida do Flávio Bolsonaro nas pesquisas está deixando o pessoal da esquerda preocupado, cara. Eles estavam tranquilos, eles achavam, não, que o Flávio agora acabou, agora o Lula ganhou, vai ser Lula 4, coisa e tal. E estão vendo a coisa ficar complicada. E aí começam a puxar esses assuntos, dizer que não, que tá vendo, olha só como é que tá bom pro Lula, né? Olha a invenção aqui, ó. Os dados, presta atenção no que diz o presidente 60 aqui, ó. Os dados indicam uma variação relevante. Era 54%, aí caiu, foi para 39%, e agora recuperou, está 45%. Mas isso daqui é uma mentira, ou melhor, não é uma mentira porque é uma meia-verdade, ele oculta outras variações que tem aqui. Ó. Essa aqui é a pesquisa, aqui é a fonte básica da Paraná Pesquisa. Então vamos lá. De fato, em momento, lá no primeiro ano do Lula, em 2023, a aprovação do Lula estava mais positiva. Isso é normal, tá, gente? Todo presidente começa o mandato de maneira muito fácil, ele acabou de ser eleito. Então ele tem todo um apoio popular ali, no mínimo do pessoal que elegeu ele e também do pessoal que não está muito ligado em política. Se é o presidente que ganhou a eleição, então pronto, né? Tem apoio, né? Só que à medida que o tempo vai passando, o presidente começa a fazer merda. Todo presidente faz merda, é inevitável. O Estado é uma coisa ruim como definição, não tem como o Estado dar certo. Então todo presidente faz merda. Começa a ter a reprovação. Mas a verdade é que a reprovação do Lula, ao longo de 2024, ficou meio que empatada. No final de 2024, quando teve a crise do Pix e coisa e tal, aí a coisa piorou muito, né? E aí foi aqui ó, o ponto pior do Lula realmente, ou seja, o pessoal tá certo, em abril de 2025, mais ou menos, aqui tá 39 a aprovação do Lula e 57 a reprovação do Lula. Foi o máximo que chegou aí. Só que aí eles estão dizendo que daqui melhorou, né? Daqui veio para cá, mas não foi assim não. Teve o tal do efeito Canadá do Lula, que o Lula ficou batendo no Trump, dizendo que não, que eu vou bater no Trump, porque não sei o que lá, porque tarifas, e eu vou peitar o Trump e coisa e tal. E o Trump, o taco mole que ele é, né? O taco totalmente mole, totalmente sem força que o Trump é, acabou cedendo para o Lula. E com isso, de fato, o Lula conseguiu um pequeno efeito Canadá, aqui, uma pequena melhoria da aprovação dele, né? Eu avisei que isso ia acontecer, uma pequena melhoria. Mas que não ia durar muito tempo e não ia ser muito relevante, não ia ser como foi no Canadá, realmente. No Canadá foi muito pior do que isso. No Canadá, a esquerda estava totalmente no chão e ela ganhou a eleição seguinte lá no Canadá por conta dos ataques do Trump. Não teve outra forma de se dizer isso. Aqui não, né? Deu uma subidinha, mas logo depois piorou de novo. Então, ou seja, repara que, na verdade, o Lula ele subiu, né, a aprovação, e agora está piorando aqui, ó, porque a aprovação na última pesquisa que aconteceu em novembro era 45,9. Agora é 45,6. Está piorando a aprovação do Lula. Não está melhorando a situação, está piorando, né? Chegou a 47,9 aqui em outubro. Em outubro, portanto, chegou até a voltar a um empate técnico aqui entre aprovação e desaprovação, embora numericamente a desaprovação continuasse mais alta. Mas depois foi só caindo e continua caindo, e todo mundo sabe que ano que vem vai ser muito duro para o Lula. A economia tende a piorar muito ano que vem
por conta da briga do Congresso com o governo, por conta do crescimento do Flávio Bolsonaro nas intenções de voto, por conta dessa confusão toda que está havendo aí, né? A economia que o Lula empurrou tudo para o último ano para tentar ganhar a eleição com toda a força, e vai dar merda a eleição, vai dar merda a economia esse ano. Então esse é o ponto, né? Ou seja, é mais um pessoal da esquerda tentando pintar, dourar a pílula. Não, o Lula está melhorando. Aqui ele estava em 39%, agora melhorou para 45%. Não, ele melhorou para 47%, depois caiu para 45%. E está caindo mais, e vai cair muito mais daqui para frente. É a tendência de 2026, né? O Lula, isso foi uma coisa que foi trágica para o Lula. Por que lá no Canadá o cara ganhou a eleição? Justamente porque esse movimento aqui aconteceu perto da eleição. O Lula não. E eu avisei isso na época. O Lula está tendo isso antes. Isso é ruim, porque você vai ter esse movimento de subida e depois a tendência é ter o refluxo, né? Ou seja, ao longo do ano de 2026, o mais provável é que você tenha uma queda disso daí. Repara que a diferença aqui, ó, já está maior do que era durante todo o ano de 2024. Aqui, durante todo o ano de 2024, havia já uma piora do Lula, ou seja, o governo Lula já era mais criticado do que aprovado, mas por uma margem pequena, que era 48 a 46, 49 a 46, 48 a 47. Agora já está 50 a 45, né? 50 a 45 só começou a aparecer aqui, ó, 51 a 46, só começou a chegar nesse nível aqui, ó, exatamente antes de desandar totalmente, tá vendo aqui, ó? Quando foi lá em novembro de 2024, teve aquele pacote de corte de gastos do Lula, você lembra? Era o pacote de corte de gastos do Lula que não cortava gasto nenhum, que só aumentava gasto. E aumentava imposto também para as pessoas. O corte de gasto que aumenta imposto, só isso, né? E daí já deu essa piora aqui, já foi para a faixa dos 50, que é mais ou menos a faixa que está hoje, né? E aí depois, quando teve a virada do ano, isso aqui foi também numa virada do ano, que é janeiro, fevereiro, coisa e tal, a coisa desandou completamente quando o Lula ameaçou taxar o Pix das pessoas, né? E sim, ele queria taxar o Pix das pessoas. Não caia na fake news que eles dizem que é fake news o negócio do imposto do Pix. É que não é imposto do Pix. O que eles queriam é cobrar imposto de renda. E, aliás, explica-se de passagem, conseguiram, vocês sabem, né? Implementaram isso lá na Receita, e você que trabalha, que recebe por Pix, pode se preparar que você vai ser incomodado com o pessoal da Receita querendo receber dinheiro seu aí, né? Então, aí que levou essa coisa aqui. E eu tô para te dizer que é muito provável que isso seja o efeito que a gente veja no ano que vem. E aí, meu amigo, como tem eleição aqui, bem nesse momento aqui, ó, o Lula tá fudido, cara. O Lula não tem chance nenhuma, o Lula tá ferrado com essa desaprovação dele, né? E o Flávio Bolsonaro tem uma janela de oportunidade excelente agora. Vamos ver como é que caminham as coisas, né? Mais uma vez, a Paraná Pesquisa aqui, ela fez mais algumas divisões aqui, quem são as pessoas que gostam, homens, mulheres e não sei o que lá. Mais uma vez, a gente tem que mulheres aprovam mais o Lula do que homens. Pessoas que gostam do Lula é o pessoal muito novinho, que não tem minhoca na cabeça, que não tem nada na cabeça, e o pessoal muito velho, que também só tem merda na cabeça, já apodreceu o cérebro todo já, né? Ou pior, que é o pessoal que vê Rede Globo. O pessoal no meio do caminho, todo mundo desaprova o Lula, né? E também, quanto maior a educação, mais o pessoal desaprova o Lula. Sim, IPA, pessoa economicamente ativa, ou seja, pessoa que trabalha, que gera dinheiro, né? Pessoa que não vive de Bolsa Família. Como é de se esperar, as pessoas que vivem de Bolsa Família aprovam o Lula mais do que desaprovam, mas é por pouquinha coisa, tá? É o que eu falo para vocês. Houve uma época que o Bolsa Família era o grande carro-chefe do Lula. O Lula perdeu esse negócio. Ele perdeu por quê? Porque o que ele fazia na época da eleição era dizer pro pessoal, olha só, se você votar no Aécio, o Bolsa Família vai acabar, e não sei o que lá, e coisa e tal. E agora o pessoal já viu que não vai, porque o Bolsonaro entrou e, na verdade, o Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, né? Criou, na verdade, o Auxílio Brasil, que é melhor que o Bolsa Família, e só mudou o nome no final das contas, né? Agora, quem é pessoa economicamente ativa, quem trabalha, certamente não gosta do Lula, né? Nas regiões do Brasil também não tem nenhuma dúvida, é só o Nordeste que gosta mais do Lula do que o resto do país, não tem dúvida nenhuma. Com relação a católicos e evangélicos, também os católicos gostam do Lula, os evangélicos não gostam do Lula, as outras religiões fica aí meio no meio termo aqui, né? E outra coisa que chama muita atenção, isso eu falo também, é uma crítica, você sabe que eu sou de família católica, né? Então eu tenho um carinho pelo catolicismo, né? Minha educação foi toda no catolicismo, né? Mas eu reconheço que o pessoal que vai à igreja é evangélico, né? O católico não vai à igreja, assim, tem católicos que vão à igreja, não tenho dúvida nenhuma. Mas o grosso dos católicos do Brasil, a minha família, por exemplo, né, era católico, mas sentia na igreja, assim, né, casamento, batizado, velório, e de vez em quando alguma coisa assim.
Enfim, aqui ó, nos últimos 10 dias o senhor participou de alguma celebração religiosa, como missa, culto, outro tipo de cerimônia da sua religião? Não, é o pessoal que gosta do Lula, é o pessoal que diz não. O pessoal que não gosta do Lula é o pessoal que diz sim, que foi na missa, que foi em igreja recentemente. Isso daqui é a deixa pro Lula de que o amiguinho dele lá da Nicarágua, o Daniel Ortega, né, caiu na mesma coisa, né? Ou seja, o pessoal que vai à igreja lá na Nicarágua, lá são os católicos que vão à igreja, né? O grosso do pessoal religioso lá é católico e vai na igreja mesmo, coisa e tal. E aí o Daniel Ortega mandou proibir igreja, proibir rádio. Por quê? Porque esse pessoal não gosta dele, né? E aqui no Brasil tá arriscado a gente passar pela mesma coisa aqui com o Brasil, com o Lula. Eu falo para vocês, eu temo um golpe do Lula ano que vem, hein? Eu falo para vocês. É que por enquanto eles ainda estão nessa ilusão de achar, não, que o Lula tá bem, aqui ó, melhorou, tá bem, não tem problema não, e não sei o que lá. Agora, à medida que for chegando perto da eleição e eles forem vendo que o Flávio Bolsonaro está crescendo e o Lula está despencando, meu amigo, se preparem, vai ser emocionante esse ano, hein? Vai ser Eu acho que vamos ganhar, mas vai ser emocionante. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.